Boas noites, amigas e amigos argonautas. Hoje nossa convidada teve 11 irmãos, ficando vivos 6 mulheres e 2 homens, sendo seu pai Giseldo Ari Fontes da Silva, que foi sargento do Exército e depois de aposentado trabalhou como escriturário num escritório de construção civil quando veio a falecer. Sua mãe, com 90 anos, a dona de casa Maria de Lourdes Oliveira da Silva. Ou como nos disse a nossa entrevistada, nascida em Belém em 1957, na véspera de São João, razão pela qual, além de Edilza, também tem no seu nome Joana, nos dizendo ainda que seus pais tiveram muitos filhos. Sobreviveram 6 mulheres e 2 homens, sendo a nossa entrevistada a antepenúltima filha. Iniciou seus estudos em Belém, na Escola de Aplicação Professora Anésia. Depois cursou o ginásio na Escola Estadual Visconde de Souza Franco. O segundo grau, atual ensino médio, fez no Colégio Nossa Senhora de Nazaré Marista. Nossa convidada nos conta, então, que sua mãe pagava apenas metade do valor das mensalidades porque tinham bolsas de estudo, sendo que sua mãe costurava e fazia crochê e, com isso, ela pagava nossas mensalidades no Colégio Nazaré, porque sempre acreditou que o futuro estava no estudo, não no casamento, nos disse a nossa entrevistada. Entre 1978 e 1982, cursou a graduação em História na Universidade Federal do Pará. Mãe de 2 filhos, também avó, nossa convidada tem 35 anos de carreira no magistério superior, sendo também historiadora. Mas antes, ainda no último ano de graduação, trabalhou por pouco tempo, 1 semestre, como professora contratada em Marituba, em escola pública da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC. Graduada em janeiro de 1982, durante 1 ano e meio, a convite da professora Terezinha Gueiros, que havia sido diretora do antigo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, a convite da professora Terezinha Gueiros, trabalhou no Departamento de Ensino Médio da SEDUC durante 1 ano e meio. Quando do primeiro governo do Jader Barbalho, entre 1982 e 1986. Nesta época, a primeira metade da década de 80, entre 1982 e 1985, trabalhou em Abaetetuba pela FASE, Federação de Assistência Social e Educacional, organização que ainda existe e que prestava assistência às organizações da sociedade civil. Foi nesse período que, diz nossa convidada, que também fez 2 concursos para professor do Departamento de História e Antropologia da Universidade Federal do Pará. No concurso de História da América, ficou em 3º lugar, sendo a primeira colocada a professora Leila Mourão e o segundo colocado o falecido professor Nidalino Silveira. No segundo concurso de História Moderna, ficou em 2º lugar, sendo o primeiro colocado o professor José Alves de Souza Júnior, por uma diferença de meio ponto. Em dezembro de 1985, foi então chamada para tomar posse como professora de História da UFPA. Em 1985, então, ingressou como professora no antigo Departamento de História e Antropologia, atual Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, aonde vem exercendo, desde então, suas atividades docentes de ensino e de pesquisa como historiadora, sob o regime de dedicação exclusiva.
na década de 1990, entre janeiro de 1991 e julho de 1994, nossa convidada foi chefe do Departamento de História, atual Faculdade de História, vinculada ao antigo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Cargo que voltou a exercer no período de novembro de 2004 a novembro de 2006. Sendo ainda entre julho de 2001 e julho de 2002, diretora de Departamento da Pró-Reitoria de Extensão em Natureza Estudantil, PROEX, da UFPA. No período de março de 2013 a setembro de 2014, foi coordenadora da Comissão de Implantação do Campus de Ananindeua, sendo posteriormente a primeira coordenadora do campus universitário de Ananindeua da UFPA. Também, desde maio de 2014, foi nomeada como presidente da Comissão César Leite de Memória e Verdade da Universidade Federal do Pará. Também sendo nomeada em dezembro de 2015 para a Comissão Especial para coordenar os 400 anos de Belém e 60 anos da UFPA. No período de 2016 a 2018, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de História, Prof. História, no campus de Ananindeua, UFPA. Também foi presidente do Núcleo Pará da Associação Nacional de História, ANPU Pará, por 2 mandatos, entre 2012 e 2004 e depois 2014 e 2018. Lembrando ainda que durante o período de janeiro de 1997 e março de 1998, nossa convidada foi presidente da Fundação Cultural do município de Belém, Fumbel. Depois atuou no governo do estado do Pará como diretora-geral da Escola de Governo do estado do Pará e superintendente do Planejamento Territorial Participativo do Pará, entre 2007 e 2009, exercendo ainda a presidência do Conselho Estadual de Cultura. Atualmente, nossa convidada atua como secretária adjunta da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica do Estado do Pará, sendo também gestora do programa Forma Pará, desta secretaria, bem como coordenadora dos projetos Educando em Libras e aplicativo do Círio de Nazaré. Sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, IHGP, nossa convidada tem participado também do grupo de pesquisa História do Tempo Presente na Amazônia, vinculado ao UFPA-CNPq, e do grupo de pesquisa História Política, Culturas Políticas na História, vinculado ao UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, bem como sendo membro do grupo de trabalho Mundos do Trabalho da ANPU Nacional e da Rede Propietas. Seus projetos de pesquisa mais recentes e atuais são, entre 2013 e 2016, a UFPA e os anos de chumbo, Memórias, Traumas, Silêncios e Cultura Educacional, entre 1964 e 1985. Desde 2017, pesquisa os governos militares e a UFPA, História Pública, Memória, Traumas e Ressentimentos. E desde 2018, trabalha no projeto Memorial César Moraes Leite, Acervo Documental Digital de 1964 a 1984, no Pará. Entre 1978 e 1982, fez a graduação em História com sua monografia O Debate sobre o Tráfico Negreiro nas Atas do Senado, orientada pelo professor Dr. Geraldo Mártires Coelho. Em 1987, nossa convidada fez especialização em Ciência Política pela UFPA, com a monografia Os Partidos de Esquerda e a Concepção de Vanguarda, orientado pela professora mestre Ruth Burla Marques de Moraes. Entre 1988 e 1993, fez mestrado em História Social do Trabalho na Unicamp,
orientada pelo professor Dr. Cláudio Henrique Batalha, com a dissertação O Pão Nosso de Cada Dia, Trabalho, Indústria da Panificação e Legislação Trabalhista em Belém, 1938-1954, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Entre 1994 e 2002, fez doutorado de História Social do Trabalho, também na Unicamp, orientada pelo professor Dr. Michael Hall, com a tese intitulada Preferem-se Portugueses, Trabalho, Cultura e Movimentos Sociais em Belém do Pará, 1885-1914, com bolsa da CAPES. Autora de vários artigos e capítulos de livros, nossa convidada publicou o livro O Pão Nosso de Cada Dia, Trabalhadores, Indústria da Panificação e a Legislação Trabalhista em Belém, 1940-1954, em 2003, pela editora Pacatatu, 277 páginas, originalmente sua dissertação de mestrado. Bem como publicou o livro Preferem-se Portuguesas, Trabalho, Cultura e Movimento Social em Belém do Pará, 1885-1914, em 2016, no formato e-book, pela Ed a Ed, 156 páginas, a partir de sua tese de doutorado. Sendo ainda coautora do livro Na Estrada da Memória, a História de Abel Figueiredo, 1950-2011, pela editora Pacatatu, em 2012. Bem como organizadora dos livros UFPA 50 anos, Histórias e Memórias, pela editora da UFPA, em 2007, e Contando a História do Pará, em 3 volumes, pela Edmotion, em 2003. Nossa convidada é igualmente organizadora, junto com outras historiadoras e historiadores, de diversos livros, entre eles Diálogos entre História, Literatura e Memória, pela Pacatatu, em 2007. Livro este que organizou comigo o entrevistador. Recebeu ainda os seguintes prêmios, condecorações e títulos. Em 2008, honra ao mérito da Câmara de Vereadores do município de Belém, dado pela Câmara Municipal de Belém. Em 2008, medalha Cordolina Fonteles pela Câmara Municipal de Belém. Em 2009, título de cidadã do município de Pixuna do Pará pela Câmara Municipal de Pixuna do Pará. Em 2009, medalha de mérito Governador Lauro Sodré pelo Governo do Estado do Pará. Em 2009, título de personalidade do município de São João de Pirabas pela Prefeitura deste município. Em 2010, título de cidadã do município de São João de Pirabas pela Câmara Municipal deste município. Em 2019, menção honrosa por contribuição no desenvolvimento de políticas de inovação, ciência e tecnologia pela SECTET, Governo do Pará. Professora de várias gerações, orientadora de inúmeros alunos de graduação, especialização, mestrado e de doutorado, nossa convidada, docente da Universidade Federal do Pará, vinculada à Faculdade de História e ao Programa de História e ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, bem como vinculada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de História, Prof. História, da UFPA, e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amapá. A nossa convidada hoje é a professora doutora Edilza Joana de Oliveira Fontes, que já está aqui conosco online. Vou adicionar aqui a professora Edilza, que já está aqui nos assistindo, e vamos dando... Bem-vinda a professora Edilza, que daqui a pouco já vai estar aqui conosco no vídeo e no áudio, conversar conosco, iniciar a nossa entrevista. E vou pedindo, então, às pessoas que nos assistem, palminhas, muitas palminhas para a nossa convidada, que já está aparecendo aqui conosco. Já estou vendo. Oi, Edilza, você está me vendo e me ouvindo? Estou. Está Okay. me ouvindo? Perfeito, estou lhe vendo e ouvindo perfeitamente. Só peço que você fique um pouco distante
da câmera do celular. Isto, assim, está ótimo, perfeito, para que possamos... Com medo. Tu tá Oi? me ouvindo? Se eu deixar distante, você tá me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo bem nessa distância. Eu estou lhe ouvindo bem, Ah, ó, né? tá. Você coloca o Tá. seu volume no alto e eu estou lhe ouvindo bem nessa distância e estou lhe vendo, né? Se você ficar, eu estou ouvindo. Se caso eu não consiga escutar, lhe aviso. Professor Edilson, vamos iniciar. Então, nossa entrevista terá 2 blocos, né? Nossa entrevista terá 2 blocos. No primeiro bloco, que já iniciamos, às 20 horas, nós vamos fazer uma série de perguntas que a nossa convidada vai responder. Quando chegar próximo de Tá 60... Oi? Quando chegar próximo de 60... Me escute. Quando chegar próximo de 60 minutos, nós vamos encerrar o primeiro bloco. E eu vou desconectar, gravar e vou reconectar de novo. Aí você entra de novo conosco, e o público que está nos assistindo também entra, né, conosco, e nós iniciamos o segundo bloco, aonde continuamos fazendo as perguntas e você também poderá responder as perguntas da plateia que nos assiste, ok? Aí eu farei as perguntas também da plateia. Então vamos iniciar. Está me ouvindo, professor Edilza? Está me vendo e tô ouvindo? ouvindo. Ótimo, perfeito. Então Eu eu tô estou aqui lhe... no meu quarto, até com Muito a bem. minha rede aqui Mas no a meu senhora só vai se quarto. deitar na rede depois de terminada a entrevista. Agora nós vamos começar. A nossa primeira pergunta, professora Edilza. Edilza, antes de ingressar na universidade como aluna de graduação em 1978, você havia estudado em escolas ou colégios públicos e em escola particular, Nossa Senhora de Nazaré. Como você avalia essa experiência para a sua formação? Olha, Maia, eu, como jovem, início dos anos 70, né? A minha convivência no colégio Visconde de Souza Franco foi muito boa. Tenho amizades de lá desde aquele tempo, como Walter Pinto, por exemplo, que hoje é historiador. Nos conhecemos desde do ginásio, lá no Visconde de Souza Franco. Porque era uma escola que tinha muito aluno do bairro do Marco. E eu morei muito tempo, e hoje moro no bairro do Marco. Quando tive a oportunidade de comprar um apartamento, eu disse, não, eu quero voltar para o Marco. E aí eu morei muitos anos aqui, então eram meus amigos de colégio, de vizinhança. Foi uma juventude muito boa, fomos muito, eu me lembro muito, muito feliz, né? Ainda o Souza Franco ainda não tinha a escola de educação física, tinha aquela área todinha que era um seringal muito bom e a gente no recreio ficava no seringal, né? Passeando, tipo assim, num campo. Eu me lembro muito de coisas só muito boas, né? Desse tempo no Souza Franco, né? E aí depois fui para o Nazaré. Quando eu fui para o Nazaré, foi mais uma postura correta que eu vejo hoje da minha mãe, que ela sempre dizia para as filhas, né? Olha, vocês têm que estudar. Casamento não é futuro. O que dá futuro é o estudo. E ela sempre fez questão de nós nos formarmos, né? Tanto que quase todos fizeram o nível superior. E aí eu fui para o Nazaré. Já no Nazaré eu senti uma certa exclusão, porque era um trabalho, era um colégio, digamos assim, de pessoas muito de famílias de elite, muito ricas, né? E eu não podia acompanhá-los tipo assim, nas atividades fora do colégio. Mas fiz muitas amizades lá também, né? A Vânia Bispo Santos, o Valmir Bispo Santos, a família Santos, mas não porque eles eram do colégio, mas também porque eram. Mas porque eles vieram morar no Marco. Eles compraram uma casa muito boa na esquina da vila onde eu morava, né?
Então, e com isso a gente se conheceu e somos, quer dizer, nos conhecemos, nos tratamos bem, podemos dizer que somos amigos até hoje. Mas foi nessa escola que eu conheci um professor que foi fundamental para a minha decisão de profissão. Foi o professor Mariano. Ele dava aula de história. Ele dava aula maravilhosa. Ele encantava a gente, sabe? As aulas dele, assim, quando eu percebia, tinha acabado. Então, eu me encantei muito com a história, da forma dele falar, né? E aí eu decidi que eu ia fazer história. Isso deixou minha mãe, principalmente a minha mãe, aborrecida, porque eu pensava antes fazer direito, porque eu sempre fui muito de participar. Por exemplo, eu organizava torneio de futebol na 25, eu organizava quadrilha, festa, e eu sempre estava no meio das coisas metidas. E minha mãe dizia, deve fazer direito. E eu estava com aquilo na cabeça, e aí eu decidi fazer história. Foi uma coisa para minha mãe e para o meu pai, né? Fazer história, eles não entendiam. Mas eu resolvi fazer história, e como a bolsa que a minha mãe tinha conseguido obrigava a gente a estudar muito, o diretor marista lá dizia, olha, você não pode tirar menos de 9. Eu me matava estudando, né? E eu passei em 10º lugar nesse tempo. O vestibular eram por áreas, né? De toda Belém, da área de ciências humanas, eu passei em 10º lugar. Isso era muito... A minha pontuação dava para mim ter entrado em direito, por exemplo. Minha mãe dizia, olha, dava para ter feito direito, e não sei o quê. Ela me perturbou tanto que no outro ano, ou 2 anos depois, eu fiz direito e passei. A professora Nilza Fialho dizia assim para mim, agora a Nilza vai abandonar a história, porque sempre assim, passa a história, depois vai fazer direito, vão fazer direito. Eu ria. Eu dizia, não, Nilza, eu só fiz isso para acalmar minha mãe. Mas eu nunca fiz, nunca me articulei. Depois me arrependi. Devia ter feito isso. Mas é isso. Não sei se eu te respondi a primeira vez. Mas você pensou em ser professora de história, mas ainda não pensava em ser historiadora. Seria isso? Não, já pensava. Eu queria escrever, eu queria, até hoje, né? Eu demorei muito para arrumar a minha vida, digamos assim, de historiadora. Afinal, que história eu queria contar? Que história eu queria investigar? Hoje eu tenho muita clareza. Eu quero investigar a história que eu vivi. Eu quero contar, quero escrever bastante sobre o que eu vivi, sobre o que eu vi. Sabe aquele livro do Hobsbawm, Tempos Interessantes, que na verdade ele fala do século XX que ele viveu? Aquele livro é maravilhoso, né? E aí ele começa contando, por exemplo, a infância dele na Alemanha, né? Em Berlim, como era Berlim antes do Hitler assumir, né? E aí ele vai contando a partir, digamos assim, das lembranças dele, mas aí ele vai contextualizando, né? É um historiador contando o seu tempo, o tempo que ele viveu, a experiência. Eu quero mais ou menos fazer isso. Estou pensando agora, já estou escrevendo agora na pandemia, no isolamento, né? Em Pará, em Pará nos anos 60, depois eu quero entrar nos anos 70, né? E aí contar Belém, um pouco dos movimentos sociais, dos partidos políticos, dos movimentos que surgem nos anos 80. Eu espero chegar até até o século XXI, né? Então, o meu pensamento é aprimorar as pesquisas, né? Por isso também o site César Moraes Leite, depois a gente fala dele, é para isso,
sei se eu estou avançando muito já. Sim, fala. Edilza, como foi a experiência de ser aluna de História na UFPA durante a década de 80, durante a ditadura militar ou civil-militar, como se tem dito atualmente? Lembrando que durante este período você foi militante estudantil, fundadora do Centro Acadêmico de História em 1981 e depois presidente eleita do Diretório Central dos Estudantes, DCE, em 19... correto? Então, nos fale um pouquinho desse momento. Quando eu entrei na universidade, eu não tinha nada na cabeça de esquerda. Não. Eu gostava da história. Mas já no Colégio Nazaré, eu tinha tido uma experiência de participar daqueles movimentos mariais. Eu gostei muito. E também, na minha rua, tinha um senhor chamado Seu Moutinho, que me marcou muito. Ele era dono da padaria da esquina e ele participava aqui de uma coisa que era as Irmãs Vicentinas, que você arrecadava roupas, principalmente redes, e você fazia doações, mas também fazia círculo de oração. E isso também me marcou muito, né? Só que eu lembro que, ainda no Colégio Nazaré, eu estava envolvida no movimento marial e nós começamos um trabalho com mulheres prostitutas. E depois isso não foi avante, o colégio achou que não devia, mas me chamou a atenção da situação daquelas mulheres. Aí eu entrei na universidade. Entrei na universidade e não tinha nenhuma participação política mais, já tem. Só que quando eu entrei na universidade, 78, né? Então estava já no processo de redemocratização, né? E tinha uma cantina, que era a cantina do básico, não sei se tu lembras. Sim. Tempo. A cantina do básico, que era em frente ao nosso pavilhão B. Aliás, alguém tem que um dia contar uma história aqui. Histórias do pavilhão B. Merece, né? Cada geração tem as suas histórias daquele pavilhão, né? Que agora não existe mais. Alguém tem que recontar isso. E tinha essa cantina, né? E a gente vivia lá na cantina, né? Vivia na cantina e ali era um espaço de socialização muito sério. E ali a gente se encontrava com todo mundo e o pessoal do movimento estudantil. Já existia um pessoal que fazia movimento estudantil, que era a geração que tinha entrado nos anos 70, né? Que fazia parte do DCE. O DCE era eleito indiretamente. Eu posso citar a Marli, né? O Egidinho Salles, né? O Carlos Bolsão, que é jornalista hoje, né? O Paulo Ferreira, que é jornalista. Né? Então, esse era o pessoal do movimento estudantil anterior à minha geração de movimento estudantil. E eles faziam parte do DCE, e o DCE a diretoria era eleita indiretamente, se elegia os diretórios acadêmicos e depois cada presidente de diretório acadêmico elegia um colegiado, o DCE. Era a forma de eleger o DCE. Mas como é que eu entro nesse mundo? Eu entro nesse mundo porque a minha turma era uma turma muito unida. Conceição Almeida era da minha turma, o Vatrim, a Laura Saré, ou não sei se o Vatrim um ano antes, mas a Conceição Almeida é da minha turma. E a nossa turma era muito unida. E nós tivemos uma disciplina com uma professora, que eu não vou dizer o nome agora, não quero dizer, e tivemos problemas com ela, né? Com o negócio de nota, né? E ela reprovou a turma quase toda, porque a gente ia para cima dela. E aí, eu acho que a turma do Vatrim também teve problemas com ela. E aí, um dia eu resolvi, junto com a Conceição, tinha mais gente aí. E nós chamamos uma reunião para discutir o problema da turma,
estava acontecendo com essa professora. A chefe do departamento era a Anaísa. E quando nós chamamos essa reunião lá para o Vadião, quando a gente está fazendo a nossa reunião discutindo, o Carlinhos Bolsão, o Carlos Bolsão aparece na reunião e dizendo que era do DCE, e ele propõe na reunião que a gente, então, formasse um centro acadêmico de história, que não tinha. Aí a gente acabou se empolgando com isso, levamos a confusão com a professora Avante, né? Fizemos uma comissão no centro, depois deu outras confusões, problema lá. Com isso eu fiquei conhecida e fui eleita nessa assembleia representante de turma. Aí depois fundamos o Centro Acadêmico de História, né? E que depois eu fui entender que isso era uma proposta do a nível nacional, fundar centros acadêmicos por curso, né? Os centros acadêmicos não eram reconhecidos na estrutura da universidade, para fortalecer o movimento estudantil, porque estava se puxando da volta da UNE, né? Do Congresso da UNE. Né? A UNE tinha sido colocada na clandestinidade pelos governos militares e estava tendo encontros nacionais para a volta da UNE. E a volta da UNE se dá, se eu não estou enganado, no Congresso de Salvador, em 1978, no fim de 1978. Né? Então, foi uma delegação daqui muito grande, eu não fui, me convenceram que eu não devia ir, que eu devia ficar, tinha que ficar uma comissão no DCE, aqui tomando conta do DCE, e eu fiquei nessa comissão e foi uma comissão para Salvador. Hoje eu fico com raiva quando eu vejo, eu digo, pô, perdi o congresso de reinauguração da UNE. Eu acho que foi 78. E aí voltaram de lá com a proposta de fundar com uma diretoria provisória, o Carlinhos Bolsão fazendo parte dessa diretoria provisória, e uma comissão, o Sérgio Carneiro, pá. E depois teve a eleição da UNE, né? Da diretoria da UNE, passou até na Globo, pá, a UNE voltando, eleições nacionais, pá. Bem, mas voltando para cá, para a minha história. E aí eu já super envolvida com o DCE, com o Centro Acadêmico de História, e aí o pessoal teve uma portaria do presidente Figueiredo dizendo que os presidentes de DCEs que participassem da diretoria da UNE, eles seriam, tipo assim, demitidos, né? E o DCE teria intervenção. O Sérgio Carneiro era presidente do DCE do Pará. Tinha sido eleito indiretamente. Então, quando ele foi, então o DCE ficou sem direção. E aí, para ele não sofrer intervenção, o reitor era o Barreto, né? Ai, como é aquele? Antes do Daniel. Barreto, o nome dele. Era médico. Então, o DCE ficou sem uma diretoria oficial. E nós fizemos como tínhamos vários centros acadêmicos já fundados, nós fundamos eu digo nós, o movimento estudantil, o Conselho de Entidade de Base, que tirou uma comissão de presidente do centro acadêmico, ou de diretores de centro acadêmico, para administrar o DCE. E eu fui eleita nessa comissão. Eu, a Xanda, que era a presidente do centro, eu era diretora do Centro Acadêmico de Comunicação, tinha uma menina de serviço social, e o Raul Meirelles, de Geologia, né? Foi tirada uma comissão. Deixa estar, né, Maia? Que já tinha as tendências no movimento estudantil, isso é outra história. Ou seja, Caminhando ganhou e que propôs, eu conto isso no artigo do livro lá dos 50 anos da UFPA. Aí ganhamos a comissão do Conselho de Entidade de Base e passamos a dirigir o DCE. Né? Quando eu digo nós, eu estou falando da Caminhando, né? Que é a tendência do movimento estudantil que tinha naquela época. Né? Tinham várias, mas eu era da Caminhando.
Depois a gente pode falar disso, que era caminhando. Então, eu me envolvi muito com o movimento estudantil, participei, depois fui para congresso de UNE, concorri à direção, à vice-presidência da UNE, num dos congressos que teve em Cabo Frio. Participei muito do movimento estudantil, né? E aí eu quero dizer uma coisa que eu sempre pensando agora: a universidade me formou. Ela me formou do ponto de vista da minha opção política, ela me formou do ponto de vista dos valores que eu defendo até hoje, ela me formou do ponto de vista da visão de mundo que eu tenho. Por quê? Porque para ser depois presidente do DCE, né, foi no dia, se eu não me engano, 10 de maio de 1981, eu fui eleita presidente do DCE. Por quê? Porque depois disso aí teve uma discussão no interior do movimento estudantil, da própria universidade, precisava eleger uma diretoria para o DCE. E foi a primeira eleição direta, em 81. Concorreram duas chapas. Eu, que era na Saída dessa Maré, que era composto pela Caminhando e pela Pastoral Universitária. O meu vice era o Paulo Ribeiro, né? De Direito, né? Que depois eu acho que chegou a ser ministro da Justiça. E a outra chapa era Pé no Chão. Até hoje eu tenho, né, a propaganda, que era também, a presidente da Pé no Chão era a Bernadette Menezes. Não, desculpa, não é Pé no Chão, não é Pé no Chão. Era Novo Tempo. Era Sair dessa Maré e Novo Tempo. Né? Então, você vê, na primeira eleição do DCE, as duas chapas, as duas presidentes eram mulheres. E do curso de História, para você ver o protagonismo do curso de História, né? Nesse início dos anos 80. E nós ganhamos, como eu falei para ti, ganhamos bem, né? E mais de 350 votos, naquela época foi muito bem, e foi a retomada do DCE. Né? Eu acho que fizemos uma boa gestão. Ainda na nossa administração tivemos a primeira greve que parou a universidade, pedindo suplementação de verbas. Por isso que eu só formei em janeiro de 1982, porque a minha turma era para ter formado em 81, né? Mas formamos em janeiro de 1982 por causa da greve. A nossa greve foi uma greve de quase 2 meses, né? E era por suplementação de verba. A situação da universidade era tão assim, ruim, não tinha verba, que às vezes à noite faltava muita luz. E nós estudávamos à noite. Isso foi uma bandeira da nossa chapa também. O curso noturno foi uma luta para a gente conseguir cursos noturnos na universidade. E foi já uma bandeira dessa greve. O curso noturno, aquelas passarelas que ligam o portão central aos pavilhões, as passarelas nos pavilhões, o aumento da biblioteca para ficar até pelo menos até 20 horas para atender os alunos, algumas verbas para laboratórios de física e química que não tinham, física, química, principalmente, né? O DCE passou a controlar a Xerox e a taxar, estabelecer o preço da Xerox, que as Xerox eram absurdas, né? Outra coisa que a gente conseguiu, a cantina do setor básico, a cantina lá do Vadião e a cantina do ateliê de arquitetura, que depois ficou a cantina lá de trás do tecnológico, elas passaram a ser administradas pelo DCE, era uma verba que a gente tinha, isso continuou durante os anos 80 e 90, todo tu sabes, se fosse diretor do DCE, tudo isso foi da nossa gestão, meu filho. Sabe? A carteirinha que nós reivindicamos como uma carteirinha nossa. A primeira, eu ainda tenho uma carteirinha que foi eu assinei,
com o símbolo da Uni, né? Acabar com as taxas de matrícula, porque antes tinha uma taxa, né, que a gente pagava, era uma taxa pequena, que pagava por DERCA, era uma taxa pequena de matrícula. A gente acabou com as taxas, né? Taxa de segunda chamada de prova, essas coisas tinha também, nós acabamos. Eu considero que foi uma greve. Nós temos até um cartaz explicando que foi uma greve vitoriosa, porque também nós conseguimos a suplementação de verba para a universidade, tá? E aí, com isso, a universidade pôde pagar. Ela devia muito a CELPA, conta de luz. Aí eu acho que foi muito bom. Essa minha experiência, publicamos jornais do DCE, fizemos festival de música do DCE, e foi tudo da minha gestão. Depois vai continuar mais, mas não sei se... Edilson, Deixa... Edilson, na época... Eu vou falar do curso, peraí. O curso. Sim. O curso, eu vendo, a gente só pode falar isso depois, né, olhando. Mas você contava nos dedos os professores que realmente dava prazer assistir a aula, né? O curso também era o departamento da História e Antropologia. Havia uma coisa muito que marcava muito a gente. A antropologia toda desenvolvia pesquisa, publicava. E o grupo da História era muito, muito, muito restrito, sabe? Não é o que é hoje. Isso é uma outra história depois. Não é o que é hoje. Nós tínhamos a Ruth com mestrado, nós tínhamos o Geraldo, o nosso único doutor era o Geraldo, tá? Né? Eu acho que era o nosso único doutor, a Ruth com mestrado, a Naná estava para fora fazendo mestrado, o Nidaulinho só veio depois. Então, eram muito poucos, né? Então, o nosso curso na História não fazia pesquisa, né? E eu queria fazer pesquisa. Uma vez eu me meti numa bolsa de pesquisa lá no Museu Emílio Gueldi. Eu cheguei lá, mandaram primeiro eu lavar os caquinhos na arqueologia. Eu não gostei daquilo, não dou para isso. Aí vim embora. Diabo. Aí eu me meti eu fiz 2 concursos de monitoria para ciência política e passei. Não foi o pessoal da ciência política e da sociologia que passou. Eu fui monitora do Tupiaçu e depois fui monitora da Luzia Alves, como ciência política. Acho que foi da Luzia Alves. Como ciência política, foi. Isso depois vai me servir lá na frente depois. Então, era um curso, digamos assim, eu fui aluna da professora Paula Chaves. Ela sabia muito, ela dava um curso de povos pré-colombianos maravilhoso. Eu fui aluna do Braga Eloy, de História Antiga, mas ele só dava Egito e Roma, né? Mas ele gostava da Egito. Às vezes a gente não sabia se aqui. Ele gostava de descrever os palácios, a cultura egípcia. O humano era. Fui aluna do Mecenas, né? O Mecenas fez uma discussão sobre as cidades medievais, né? Lembro que a primeira coleção de história que eu comprei foi por causa do Mecenas. Eu descobri que ele dava aula a partir dessa coleção. Aí eu comprei, ainda tenho ela até hoje. Né? Mas era um curso que não tinha pesquisa, era isso, né? Fui aluna do Elson, do Geraldo, né? Mas não oferecia isso para a gente via isso na antropologia. O que eu posso te dizer é isso. A história do Brasil também era muito... Não tinha história da Amazônia, não tinha. Eu fiz um curso, não tinha história da Amazônia, né? Assim,
tinha uma história de Brasil. Era um Brasil que dava alguma coisa de Amazônia, mas não tinha história de Amazônia 1, 2 e 3. Foi uma reforma curricular que a gente fez no fim dos anos 80, que eu participei, que a gente conseguiu colocar, né? Que era uma reivindicação também do movimento estudantil. Bem, é isso. Então, era um curso que se discutia pouco marxismo, tinha muito pouco América Latina, movimentos sociais, tudo isso, quando eu digo que a universidade me formou, porque ela me possibilitou ter contato com o movimento estudantil, de eu ter que estar em reunião, de eu ter que participar em reunião nacional, de eu ter que estar dando entrevista, de eu ter que ir para reuniões no Estado mesmo, falar pelo DCE, pá. Me obrigava, eu ficava com muito medo, me obrigava a ler muito, coisas que eu não aprendi nos bancos da universidade, mas eu aprendi porque eu vivi aquele momento de redemocratização que me obrigava a ler isso, entendeu? Era um momento de discutir anistia, discutir a eleições de 82, depois nós discutimos direta e já, depois nós discutimos constituinte, qual era a constituinte que a gente queria, quais as propostas de constituinte. Então, era uma geração da abertura, né? Eu era estudante quando eu vi o Romero organizar a DUFPA, se questionar a questão da proibição de servidor público não poder ter movimento sindical, não poder fazer suas associações. Era um momento de muita efervescência. O MLPA, Movimento pela Libertação dos Presos da Araguaia, eu participei. Aí, envolvida nesse movimento, eu participei da fundação, não, mas já participei da SDDH, né? Participei de congresso de movimento de mulheres, os primeiros que estiveram aqui. Vi a organização crescendo assim, do SEDEMPA. Então, um período riquíssimo, riquíssimo, né? E que gerou muitos defensores dos direitos humanos que hoje estão aí na luta, né? E quer dizer, a Zélia, a discussão sobre os índios, o pessoal da antropologia, assim, a Eneida, né? Saudosa Eneida, né? Todos eles envolvidos também, mas também envolvidos em eleições por partido. Não sei se eu te respondi, mas a universidade me formou. Me formou, foi lá que eu estudei, foi lá que eu aprendi, foi lá que eu encontrei o Almeirelles numa passeata, que depois foi meu marido, pai dos meus 2 filhos. Foi lá que eu vivi, quer dizer, a minha casa, né? E eu sempre. Por isso que hoje também eu estudo um pouco a história da universidade. É isso. Ok, professora Edilza. Bom, às vezes você precisa falar um pouquinho mais alto, Edilza, que está lhe escutando, mas às vezes fica um pouquinho mais baixo o seu tom de voz. Mas de um modo geral, estamos escutando, né? E, Edilza, eu vou... porque eu fico com receio de lhe fazer a próxima pergunta e cair no meio da sua resposta. Então, eu vou encerrar agora o primeiro bloco e vou voltar para o segundo bloco para que nós possamos continuar. Já está passando, já estamos chegando nos 60 minutos do primeiro bloco. Né? Só registrar uma coisa. Sim. Uma pessoa muito importante na minha graduação e na minha formação foi a professora Úrsula Marques. Ela foi muito importante porque... Foi uma professora importante. Ela me acolheu, ela era a melhor professora de Brasil, né? Olha, o Elcio vai me ouvir, mas ela era a minha melhor professora de Brasil. Ela me acolheu, ela me protegeu, no sentido, por exemplo,
quando eu fui fazer o meu primeiro concurso, ela, ela falou para a banca, eu sei disso, né? Porque eles queriam me reprovar porque eu não tinha experiência, né, profissional. E a gente disse assim, entrou na banca, ela tem 2 monitorias e ela é uma aluna, modéstia à parte, eu tirei um R no meu curso todo, o resto só era E. Depois eu te conto como eu fiz isso. Eu tirei um R, sendo presidente do DCE, né? Porque uma coisa que era para minha geração muito marcante. Você tem que demonstrar que ser do movimento estudantil não quer dizer que você vai ser um péssimo aluno. Nós tínhamos obrigação de ser um dos primeiros. A presidente do DCE tinha que ser, e o vice também. O Paulo Ribeiro tinha que ser o melhor do curso de Direito. O menino, ele sofria muito, né? E foi. O Raul era um dos melhores do curso da Geologia, que foi o meu secretário, né? E o Mainha, que era um menino da ciência, de mecânica, eu acho, também. Nós tínhamos que ser a diretoria que estudava e que fazia movimento estudantil. E aí a gente dividiu, né? Assim, eu militava de manhã, já que o meu curso era à tarde, né? E noite. E eu fazia as coisas do DCE de manhã, enquanto Paulo Ribeiro estudava. À tarde eu ia estudar e ele assumiu o DCE. Nós dividimos as coisas assim na diretoria, né? Para quebrar um pouco desse preconceito. Acho que quer dizer que uma coisa muito importante. E aí, a Ruth, ao dizer isso para a banca não me reprovou. Mas eu passei com R na prova de títulos. Enfim, eu não sei se agora tu pode terminar. Ok, Edilson. Nós vamos encerrar esta primeira parte, mas algumas perguntas que eu ia lhe fazer, você foi falando e foi respondendo, então eu não precisei fazer, né? Então, nós vamos encerrar essa primeira parte e nós vamos depois, logo depois, eu vou retomar o segundo bloco. Aí você entra, que eu te adiciono, e as pessoas também vão entrar de novo, que estão nos assistindo na plateia. Então, agora eu vou desconectar, vou rapidamente fazer a gravação. Oi, Edilson. Nós estamos tendo audiência. Sim, nós sempre estamos, sim. Tem várias pessoas nos assistindo, mandando cumprimentos, mandando comentários. Nós temos audiência, sim. Eu quero ver depois, tá? Oi? Quero ver depois. Tá. Quero ver depois. Tá, depois eu te falo. Bom, a Naná está nos assistindo, a professora Maria Zilda e uma série de outras pessoas também estão nos assistindo, entraram. Mas agora eu preciso encerrar o primeiro bloco e vou reconectar. Eu vou falar muito de ti. Naná, volta no segundo bloco que eu vou falar muito de ti. Tá bom. Então eu vou te tirar agora e vou encerrar o primeiro bloco.